Primeiro ponto é o seguinte. A OMS lançou dados de uma pesquisa mundial que diz o seguinte: Brasil, primeiro lugar no ranking de pessoas com transtorno de ansiedade. Primeiro lugar no ranking da América Latina com pessoas com depressão. Então, é natural que essas pessoas venham pra gente. Tá? E aqui eu não quero entrar nos méritos de pode, não pode, faz ou não faz, aqui eu realmente quero focar 100% em como conduzir esses clientes. Tá? Então, se a gente tem, naturalmente, um país com pessoas mais adoecidas de ansiedade, mais adoecidas de depressão, é natural que essas pessoas, elas, em algum momento, despertem para a terapia. Tá? É também muito interessante a gente compreender que, com o crescimento do mercado de terapias, as pessoas tendo mais opções e um trabalho que tem sido feito por vocês, inclusive, para gerar consciência nas pessoas de que sim, é possível fazer um trabalho terapêutico, talvez um trabalho mais breve, talvez um trabalho um pouco diferente e com um tipo de relacionamento que tem menos barreiras do que com outros profissionais, que essas pessoas naturalmente venham para a gente. Tá? E aí a gente precisa compreender, já de cara, a grande diferença entre o que de fato é um transtorno, a ponto de se perguntar, inclusive, será que de fato essa pessoa tem transtorno ou ela está condicionada a? E o que é de fato algo natural ou quem sabe algo comportamental. Quando a gente fala de algo natural, e é importante que a gente tenha isso em mente, especialmente para que a gente possa educar o cliente a respeito disso, a gente está falando de uma reação emocional a eventos que estão acontecendo na vida da pessoa. Por que é tão importante quando a gente vai trabalhar um cliente de terapia, a gente fazer uma investigação do aqui e agora da pessoa? Sabe, muito mais do que tentar compreender, estudar e esmiuçar o problema da pessoa, é fundamental entender o cenário. Porque, vejam, as pessoas, de modo geral, elas costumam se apegar muito às exceções e pouco aos padrões. E quando eu falo de padrões aqui, leia-se padrões positivos. Trazendo isso para um exemplo prático. É muito mais comum uma pessoa que aparentemente teve uma crise de ansiedade, ou uma crise de pânico, ou uma crise depressiva, ela se apegar naquela crise, ainda que ela seja uma exceção, do que ela parar para refletir e perceber que aquilo é uma exceção e no resto do tempo ela age de forma funcional. Por quê? Porque essa descarga emocional que traz um forte impacto fisiológico, psíquico, comportamental, relacional, ela vai marcar muito mais como um ponto, um pico, do que o dia a dia. Eu costumo dizer que no dia a dia a gente vive o efeito maré. A maré está lá, indo e voltando, acontecendo e tal. E aí, de repente, vem uma ventania e bagunça tudo. O que é que você vai lembrar mais? Da maré que vai e vem naturalmente acontecendo ou daquela ventania que bagunçou tudo? Então, muito antes de a gente complicar as coisas, a gente precisa desenvolver uma essência de uma simplicidade. Sabe, uma simplicidade que chega a ser até vital para a gente. Para olhar esse cliente dessa forma simples. Uma vez que o cliente, quando chega para a gente, especialmente com essas três queixas, ele vai chegar olhando para aquilo com um nível de complexidade que transforma algo que pode ser natural em algo que pode vir a ser patológico. E, partindo desse princípio, eu levanto um questionamento para você pensar. Quando você recebe hoje um cliente que ele diz que está muito ansioso, quieto, que não consegue lidar, que isso está afetando o sono, que está afetando as relações, qual é o seu impulso mais natural? Ir buscar uma lista de sintomas e entrar naquele modelo que a gente já conhece, que inclusive é o modelo
do Manual de Diagnóstico Médico Internacional. Se a pessoa tem 5 ou mais sintomas, é muito provável que ela tenha um diagnóstico para um transtorno. A gente vai por esse caminho, ou a gente tenta olhar para aquele cliente com esse olhar e esse traquejo dessa simplicidade vital. E eu quero bater muito nessa tecla da simplicidade. Porque uma leitura que eu faço dos terapeutas de maneira geral, e muitas vezes até nossa, é que a gente tem uma tendência a rebuscar demais coisas que já estão rebuscadas para o cliente.